Walker é um ilustrador e ele também trabalha com desenvolvimento visual e tem um trabalho extremamente lindo, precioso. Catan! Ele consegue trazer muita delicadeza para o que ele faz e muito empenho. E uma coisa que o Catan com certeza vem chamando a atenção é através dos objetos e dos cenários que ele tem criado. Cada vez mais lindos, cada vez mais interessantes, então a gente quer extrair o cérebro dele, quer dizer, aprender um pouquinho com ele sobre como a gente pode fazer isso aí tudo melhor, né? Então, senhoras e senhores, com vocês, Catan Walker em Contando Histórias com Objetos e Seus Lugares. Opa, fala aí galerinha, belezinha? Meu nome é Catan, eu trabalho como artista de desenvolvimento visual e eu também faço parte do time da SAS como assistente do Luz no curso de Drawing Fundamentals. Bom, antes de começar qualquer coisa, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, não é mesmo? Primeiro eu queria agradecer ao Henrique Lira por ter me convidado, por estar aqui hoje. É muito legal, é muito massa poder fazer parte disso tudo. Esse evento maravilhoso que é o Iconic. Eu me sinto muito honrado de poder fazer parte do time, assim. Também queria, obviamente, agradecer a todos os meus amigos que me apoiaram para fazer a palestra, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque, a gente sempre acaba esquecendo e alguém fica muito magoado. Mas, galera, eu amo vocês e tamo junto. Eu também queria agradecer a ICS em si, porque, ela se deu espaço, a gente gravou lá, mas acabou que, a gente teve problemas técnicos e eu acabei não conseguindo. As coisas foram perdidas, mas, assim, eu reconheço todo o esforço, gente, eu amo vocês, obrigado mesmo. Mas vamos lá. Hoje eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre o meu jeito de tratar as coisas, né? Como que eu trabalho no meu processo de desenvolvimento visual. O nome da palestra, como vocês viram, tem muita relação com o ambiente, então contando histórias com objetos e seus lugares é a essência do que eu quero dizer quando eu falo sobre dar vida a algum lugar. Bom, para isso eu separei a palestra em 3 tópicos que eu acho extremamente importantes na hora de desenhar. Não que eu vou falar sobre os 3 diretamente, mas a alma desses 3 tópicos vão estar incluídos dentro dos assuntos que eu for falar. Mas é isso mesmo, gente. Vamos lá. Pega caneta e papel que a gente vai viajar um pouco no mundo da vida. Bom, hoje a gente vai tentar um pouco sair do óbvio e entender a importância dele também. A gente vai aprender a pensar, na verdade eu vou tentar e vou mostrar como eu vejo pensar. E também eu quero mostrar para vocês a importância de aprender a ver a importância das coisas. Claramente é totalmente o meu ponto de vista sobre esses assuntos, então não trate as coisas que eu for falar como regras, são só o meu ponto, né? O meu ponto de vista sobre os assuntos. Bom, para começar, esses são alguns props feitos pelo maravilhoso artista Corey Laufitz. Eu queria começar a palestra já mostrando alguém incrível, cara. Esse painel com essas artes mostram bem o que é ser um prop designer, né? Bom, o que são props, na verdade? Props são objetos. Vamos começar daí, deixar isso esclarecido. Prop é todo objeto. Todo objeto que tem uma ligação física com alguma coisa, né? Mas essas artes do Core deixam bem claros alguns aspectos de um prop designer, né? Que é esse tipo de desenho com essa vista meio isométrica. Geralmente, esse aspecto final de trabalho que eu mais gosto de fazer, assim. Que é literalmente um tipo de vista que faz você focar no design, na história de cada elemento, sabe? Assim, ele tem importância técnica também, né? Esse aspecto técnico de você ter uma visão de cima, então você tem uma visualização melhor do objeto. Você tem um controle maior sobre as coisas que você está fazendo. Ele facilita muito para os modeladores, né, que vão trabalhar em cima disso. Mas, entretanto, porém, todavia, antes, vamos falar um pouquinho sobre outros tipos de props e como que eu vejo eles. Porque assim, como eu disse antes, prop ele é todo objeto que tem uma ligação física com o cenário ou personagem. Então, numa animação 2D, isso já muda um pouco, no sentido que assim, não muda a função dele, obviamente ele ainda tem a ligação física e tudo mais, porém ele tem um aspecto único que é esse tipo de elemento que você sabe que vai se mexer na cena, né? Ele tem um tratamento um pouco diferente, um pouco mais simples, justamente pelo fato que ele vai ser animado frame a frame, então ele vai ser desenhado 24 vezes por segundo, então ele tem que ser um pouco mais simples, né? Tem que facilitar para os animadores também poderem fazer esse tipo de desenho. Ó, nesses exemplos de Lilo e Stitch aí, tem aquele cesto de roupas ali, tem o pano, o personagem interage com os objetos, você consegue ver como ele já tem um tratamento um pouco mais simples, né? Eles não têm sombras, eles são objetos que são, entre aspas, um pouco mais flats, assim, né? Não na perspectiva nem nada, mas assim no tratamento dele em relação a todo o resto. A função de interação do prop é um auxílio para sua história.
onde o papel dele vai ser de fato passar uma ação ou um sentimento, né? Como nesse outro exemplo, onde você consegue notar a diferença de personalidade do Stitch pelas suas vestimentas, né? Olha como que o próprio da arma contrasta com o personagem de óculos tomando um sorvete. E nessa história de personalidade, eu trouxe aqui esse exemplo de Paranorman também. Olha só que legal, o personagem tá escovando os dentes com uma escova de zumbi. E olha como que essa escova fala muito sobre o personagem, né? Coloca a questão que ele gosta, obviamente, de zumbis, mas assim, também faz a gente pensar em outras coisas, né? Faz pensar que é um personagem meio nerd, faz pensar que ele, obviamente, ele gosta muito de terror. Assim, são alguns clichês, né? São deduções clichês, mas ainda assim elas auxiliam você a contar a sua história. Elas auxiliam você a não perder tempo de câmera contando histórias secundárias, né? O óbvio, quando ele é bem feito, ele é muito bom. Tudo depende de como que você vai contar a sua história. E continuando nesse papo de contar histórias em si, saindo um pouco, né, do aspecto técnico de prop, olha só que essa imagem de Toy Story 3, onde você vê a disposição dos elementos ali. E olha como que essa disposição dos elementos, só a disposição fala muito sobre a situação do personagem atual. Não só do personagem em si como um personagem, mas também do personagem com relação aos objetos, né? Você consegue ver os objetos de canto que o Andy já não usa, ou aquele pôster que tá tampando o pôster do Buzz Lightyear. Parece ser um pôster de filme japonês, o que já mostra que ele não tem mais a mesma conexão, a mesma relação com o brinquedo do Buzz, né? Os objetos em si também falam muito sobre o personagem. Alguns exemplos disso são as caixas de som, a guitarra, os skates ali, os posters de filme de novo. Tudo isso está contando quem que é o personagem, quem é o Andy, sabe? O que ele gosta, o que ele não se importa mais, o que ele se importa, sabe? É bem interessante como que, às vezes, pequenos inputs ali, pequenas coisas, já falam muito mais do que, sei lá, colocar o personagem andando de skate, ou, sabe, perder um tempo de tela com outras coisas, com um tempo que poderia ser investido em outras coisas, entende? Então você não perde um tempo contando X pra você contar Y. Essa é a importância da história, né? Por isso que eu falo e vou repetir durante a palestra. O propósito, no fim das contas, é você contar histórias. Para tentar trazer essa ideia, eu peguei essas duas imagens, fazendo questão que não fossem um desenho. E olhem como que a poluição visual passa um sentimento sobre alguma coisa. São dois sofás, porém em contextos totalmente diferentes. E mesmo com uma simples história, igual a de um cachorro que bagunçou a casa, ela já consegue deixar a imagem bem mais interessante para olhar do que somente um sofá parado no meio do nada, né? Esse é o potencial de uma história. A história é sobre alguma coisa, sabe? E isso passa o sentimento de vida. E vida é o que atrai o olhar. No meu ver, a função da vida é a gente viver, é presenciar histórias pra gente contar, né? E no caso de fazer uma imagem, passar o sentimento que acontece alguma coisa traz um nível de interesse visual muito grande, sabe? E voltando ao assunto, né, da parte funcional e física dos props, eu trouxe esses conceitos do artista Matthias Letcher para falar um pouquinho sobre isso. Bom, olhem como não são só ótimos designs, cara, mas também eles são funcionais. É legal que o artista deixou isso descrito como as coisas funcionariam nos props, assim, olha que legal. Por exemplo, naquele exemplo do High Strikers ali, que é aquele brinquedo de você dar uma porrada na parada de medição de força, que no caso ali é um hambúrguer, para ver até onde que ele sobe, ele deixou escrito como que cada item do prop agiria quando uma relação ao brinquedo acontecesse, cara. Isso é muito massa. E o mesmo ele fez para todos os outros concepts. Tipo, isso deixa bem claro a função de ser um prop designer, né? Porque é importante que você saiba o que você está fazendo. Ser um prop designer vai além de fazer alguma coisa bonita, né? Eu ouso dizer que o bonito é o mínimo que você tem que fazer. A importância real é como que você vai fazer isso ser funcional. E isso exige um estudo sobre o assunto, né? E bom, nada melhor do que boas pesquisas para entender sobre algum assunto. Mas essa parte de pesquisa, e que também entra muito em referência, eu em breve vou entrar nisso, especialmente dito. Eu vou continuar com o papo de funcionalidade de história, porque eu creio que é um bom momento para introduzir o que eu penso sobre conceito e ideia, né? A gente pode até começar, na verdade, a falar sobre conceito e ideia,
Até porque, para você ter uma história, você tem que partir de algum lugar, né? E para mim, a ideia é o ponto de partida. O interessante é que eu gosto de pensar que a ideia, ela tem totalmente uma relação com o conceito. Até porque, querendo ou não, a ideia é um conceito sobre alguma coisa. E ideia para mim também tem muita relação com inspiração, né? Tem muita relação com adquirir o conhecimento. Primeiro porque é muito difícil você ter uma ideia sem ter um caminho que você quer seguir. E quando eu digo caminho, pode ser uma coisa simples como fazer uma cadeira. Isso já é uma ideia, já é um caminho que você quer seguir. E a partir dessa direção que você toma, tu começa a pensar sobre os assuntos, né? E a partir desse momento que você tem algo em mente, que você busca maneiras de começar a fazer isso. É aí onde entra a pesquisa. Mas não só de fazer o assunto em si, mas sempre tentar fazer alguma coisa a mais, né? Tentar sair da caixa em relação ao assunto. E se tem uma coisa, uma ferramenta que eu gosto para fazer isso, ela se chama o poder de fazer relações. Oh, relações, como eu gosto de você. Eu queria falar um pouco sobre relações. Relações, pra mim, é a ideia de você partir de uma ideia simples pra alguma coisa que vai além do que você imaginaria, se você tivesse focado só em alguma coisa. Exemplificando isso, quando eu penso em barco, eu penso em barco pirata já. E eu começo a matutar essa ideia sobre o assunto. E coisas que eu tenho ideia quando eu penso sobre esse assunto. Por exemplo, quando eu penso em piratas, a minha cabeça me relaciona obviamente com piratas, né? Com ladrões, marujos, enfim. Piratas pra mim são viajantes. E viagens de piratas me lembram o alto mar. O alto mar, ele me lembra ilhas. E as ilhas me lembram animais. E logo que eu me conectei com animais e com ilhas, eu tive outras ideias que foram além, né, do barco. Eu comecei, na verdade, a pensar em criar motivos para ter um barco. Então eu comecei a pensar numa coisa simples, na verdade. Uma história simples, sabe? Um conceito simples. O conceito que eu pensei foi: os tripulantes do navio Barba Seca chegaram na ilha do Crocodilo Chorão em busca do ouro perdido do baú das 7 almas. Assim, é claramente uma ideia simples. Porém, eu tento trazer alguns diferenciais, né? Que é o que vai vender a minha história de uma forma interessante. A forma que eu faço isso são usando nomes, né? E com os nomes em pauta, que é um assunto que eu vou falar em breve, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né? Sobre barcos, sobre ilhas. Até porque eu já tinha tido uma ideia, já tinha tido esse background para começar a ver alguma coisa, né? Agora eu já tinha um ponto de partida, já tinha algumas direções para seguir. Eu já tinha o que pesquisar, sabe? Eu não comecei uma pesquisa sem saber o que eu queria, né? Porque isso pode comer seu tempo. Você começar uma pesquisa sem ter uma direção pode totalmente fazer você perder tempo sem saber para onde você está indo, né? É legal quando você fazer pesquisas, você ter um porquê de você ir pesquisar, você saber o que você está pesquisando. Isso vai ajudar você a não perder tempo. E ter essa capacidade de fazer relações faz você expandir seus pensamentos, né? Assim, você não fica preso só no assunto que você decidiu, mas você também faz ele ter uma relação real com as outras coisas que vão cercar, sabe? Tipo, quando você tem um barco, não é só um barco, você tem outras coisas, você tem um mar que gira em torno dele, no mar você tem mais vida. Então, essa capacidade de você fazer as relações, de certa forma, faz você trazer uma certa realidade para o seu trabalho. E falando sobre conceito de novo, com esse ponto de vista de relações, eu cheguei à conclusão que, para mim, fazer essas relações, trazer esses conceitos para dentro de conceito, é a essência do que a gente pensa sobre criar alguma coisa que é denominada nova. Porque assim, a gente não tem algo novo de fato. Por mais que você faça um navio pirata que seja na forma de um pato, ainda assim é um navio pirata, é um conceito que já existe, sabe? Bom, o legal é que com esse pensamento você já vê várias oportunidades do que fazer, né? Você já vê a oportunidade, por exemplo, de fazer coisas que contrastam com o seu conceito inicial. Seja isso para trazer um pouco mais de seriedade, seja isso para trazer mais humor, para trazer tristeza, enfim.
algum sentimento, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer, no fim das contas, é que você, de fato, tem ferramentas para acionar funções no seu cérebro que te instiguem a trazer coisas relacionadas, né? A você pensar além do que você do que você tá focado. Porque é muito comum você travar na hora de você criar alguma coisa. Porque o mundo, cara, é o que eu costumo falar muito isso, o mundo ele é muito grande. Então você tem muita coisa pra desenhar. E se você tem muita coisa pra desenhar, você não sabe o que fazer. Você quer desenhar tudo de uma vez só em um desenho só, entende? É aí onde você trava. Você não consegue cantar e assobiar ao mesmo tempo. Em parênteses aqui, uma vez eu estava conversando com o Fernando Pequet, ele me disse que um dos seus processos para começar uma imagem era pensar se ela ia ser triste, se ela ia ser feliz, ou se ela ia passar tipo, uma ideia de raiva. O ponto é que ele sempre buscava um sentimento em específico antes de começar. E no meu ponto de vista, isso é totalmente o pensamento de você conseguir afunilar e achar a direção. Pra, como eu falei, você não ficar perdido, sabe? Mas enfim, voltando a falar sobre unificar os conceitos, eu fiz aqui alguns exemplos simples para mostrar esse pensamento. Eu peguei tipo 2 conceitos que não tem nenhuma ligação entre eles, na real, à primeira vista, assim, que são assentos e doces, e eu transformei isso em um assunto só. E isso me gerou essas ideias aí que vocês estão vendo. Geralmente, quando eu faço esse tipo de objeto, eu sempre tento ficar me perguntando e se, sabe? O e se é a maneira que eu arrumei para testar as coisas. Por exemplo, e se eu tentasse fazer uma poltrona que ela é feita de chocolate, né? Imagina se eu sentasse nessa poltrona. Ou se eu sentasse numa poltrona que é feita de gelatina. Em desenho gestual, você tem muito um papo de você sentir a pose. E eu tento trazer esse negócio de sentir a pose para as coisas que eu vou fazer. Então, quando eu tô me perguntando se eu quero sentar numa poltrona feita de chocolate, eu tentando trazer esse sentimento para conceitualizar meu desenho de forma geral. Ou, em outras palavras, me trazer relações em mente com o que eu tô fazendo. Como, por exemplo, sentar numa poltrona feita de chocolate seria gostoso, mas também seria uma coisa meio melada, assim, sabe? Tipo, se você for atrás de imagens, se você colocar chocolate no Google Imagens, chocolate derretido é uma coisa melada, sabe? E isso já é um sentimento, cara. É uma coisa que você vai tentar trazer pro seu desenho. E é isso que eu pensava quando eu olhava para aquelas imagens, né, do Google. Então, com uma pesquisa simples, tipo chocolate ou, sei lá, pudim, já me vem uma série de imagens que me traz um sentimento. Muitas vezes sentimento de fome, mas brincadeiras à parte, eu acho que você buscar esse sentimento é muito importante. A cada imagem que eu olhava, eu já tinha o que eu queria fazer em mente. Então, era muito fácil eu me perguntar sobre as coisas, sabe? Ter me perguntado sobre como que seria sentar numa poltrona de chocolate e ter pensado que, bom, chocolate é uma coisa que o chocolate derretido, ele é melado, me trouxe as shapes que eu usei para essa poltrona. Justamente porque pelo sentimento que eu tive quando eu vi as imagens. Entende que por isso que eu tentei colocar essas shapes escorridas, algo que você tivesse certeza que se você fosse sentar e você ia se sujar. Quando você tem esse pensamento funcional, esse pensamento físico, esse pensamento de ação, fica mais fácil de você tentar criar os seus objetos, né? Tentar criar um jeito de você interagir com seus objetos. É por isso que nesse processo eu vou muito atrás de imagens, eu vou tentar sentir um pouco da experiência das coisas. Tudo bem, pode ser uma boa desculpa pra comer chocolate? Talvez seja, mas ainda assim é válido, sabe? Você tentar ter a experiência dessas coisas é muito importante. Mas aí você vai me perguntar, mas se eu quiser fazer um submarino, eu tenho que entrar dentro do submarino? Bom, seria incrível se você pudesse entrar dentro de um submarino. Mas o que eu acho legal de fazer também é você ir atrás de documentários, você buscar se informar mais sobre o assunto que você está fazendo, sabe? Tentar realmente entrar naquele mundo que você tá a fim de fazer. Voltando para o mapa mental que eu estava fazendo, eu vejo bastante a ideia de fazer pesquisa como uma forma de criar essas relações. Porque a partir do momento que você corre atrás do assunto que você quer desenhar, como que eu fui atrás do barco ou dos assentos de doce que eu queria, eu acabei conhecendo coisas novas, né? E sentindo coisas que inicialmente sem a pesquisa talvez eu não sentisse, assim. Ter contato com o que você quer fazer é muito importante.
E é exatamente que eu sinto que é isso que a gente precisa, assim, conhecer, sabe? Até porque pensa que você abre e fecha a sua porta todos os dias, mas será que você realmente sabe como que o trinco da porta funciona? Ou por que ela abre pro lado que ela tá abrindo? Eu costumo dizer que, tipo, não é porque você sabe que alguma coisa existe que você pode dizer que conhece. Exatamente pelo fato de que se você não for uma pessoa curiosa, você vai passar a sua vida inteira convivendo com pessoas do seu lado sem saber como que elas funcionam, cara. Não é louco pensar isso? Assim, eu sei que não é uma obrigação de todo mundo, mas você já parou pra pensar que tem gente que passa a vida inteira sem saber como que ela mesma funciona? O que eu quero dizer com funcionar, na verdade? Às vezes coisas, sei lá, bem simples como, tipo, respirar, ou sei lá, por que você anda, sabe? Parece que são coisas simples, né? Mas, tipo, tem todo um background por trás. Tipo, dessa parada acrescenta muito, sabe? Ok, talvez eu esteja indo um pouco longe. Mas a questão que eu quero dizer, onde eu quero chegar é o seguinte. Seja curioso, velho. Se pergunte as coisas. Porque, tipo, isso te engrandece muito como ser humano. Eu vejo que se perguntar as coisas, fazer as pesquisas, tá sempre relacionado a você olhar pra sua vida e olhar pra realidade, sabe? E, cara, a realidade é uma grande mãe. É dela onde você vai beber pra criar alguma coisa nova. Eu vejo que ela é como se fosse o seu ponto de partida, sabe? Pra seja lá o que você quer fazer. Porque a realidade ela tem muito a ver com o seu ponto de vista, sabe? Com o seu entendimento de vida. E quando eu falo vida, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que é a sua vida, sabe? Tipo, o que você consome. Porque, assim, as coisas que a gente consome, filme, série, desenho animado, que seja, as festas, tudo que a gente faz é uma biblioteca visual pra você, né? É algo que é seu, que só você viveu, só você tem a sua perspectiva sobre o que você faz. E é isso que vira biblioteca visual, para você colocar suas ideias no papel. Olha, como realidade é importante. Eu vou dar um exemplo aqui bem legal. Vamos pegar um filme, em especial, na verdade, animação. Vamos falar de grandes filmes, né? Grandes lançamentos, assim. Porque, enfim, é a base de mercado que a gente tem, né? Vamos lá. Então vamos pegar um filme tipo Zootopia, por exemplo. Que é um mundo utópico, né? Um mundo onde os animais, eles se evoluíram e se transformaram numa civilização. Eu não vou dar spoiler nenhum do filme aqui. Se você não assistiu, assista, é um ótimo filme. Mas especificamente da arte, de como que o filme funciona, é um filme que os artistas eles não reinventaram a roda, sabe? Por exemplo, a polícia ainda é polícia, os policiais ainda são policiais, entendeu? O departamento policial ainda assim é um departamento policial, papel, mesa, caixa, cadeira. Velho, a vida é o que ela é. Você não consegue escapar da vida, sabe? E também eu não vejo porquê, assim. Eu sinto que se a gente dá um pouco mais de valor para as coisas que cercam a vida, você consegue ver as coisas com um valor de interesse muito maior, sabe? Você cria muito mais dúvidas. E eu sinto que você sai do automático também. Eu sei que é muito difícil fazer isso, né? Mas olha pelo ponto de vista mais sensível das coisas. Alguém literalmente construiu a cadeira que você tá sentado, o celular que você tá usando, tá digitando, tá vendo esse vídeo, o seu computador. Olha que valor de vida que isso tem, sabe? Tipo, o ser humano ele conseguiu evoluir e trazer a realidade a um ponto que ele tem um contraste com o nosso passado, que é logo ali, sabe? Eu sinto que viver é dar valor pra essas coisas, é realmente você valorizar o quem tá do seu lado, sabe? O quem fez aquilo. É abrir os olhos, sabe? Tipo, é tu enxergar além do que você tá vendo. Buscar a vida é aprendizado, velho. E voltando pro desenho em si, não é mais fácil, por exemplo, você desenhar anatomia quando você sabe sobre anatomia? Por que seria diferente com as outras coisas, né? Desenhar a vida vai ficar muito mais fácil quando você se dá a chance de você conhecer ela. E tanto como em anatomia, as coisas têm as suas peculiaridades, sabe? Tem os seus detalhes, as suas nuances, sabe? E assim, são essas coisas, são esses detalhes que fazem as coisas parecerem de verdade, né? Por exemplo, se você vai desenhar uma porta, é você entender como a porta, como os trincos funcionam, como que ela abre, que vai fazer a sua porta funcionar, ela que vai passar a sensação no filme que você tá num mundo que é realidade, né? É a parte funcional das coisas, é o que faz o objeto se tornar algo real. Eu sinto que se você entender a vida, você vai ser capaz de dar vida a alguma coisa, sabe?
Enfim, fui um pouco longe, né? Um pouco de filosofia, eu acho que é importante quando você está desenhando. Mas voltando para o mapa de conceito, e com todas essas coisas em mente, antes de começar um desenho, o que eu gosto? Eu gosto primeiramente de dar um nome para ele. Por exemplo, no caso do barco. No caso do barco, eu dei o nome do navio de navio Barba Seca. O conceito que eu queria, na verdade, era um barco pirata que fosse famoso por alguma coisa, né? Então eu comecei a pensar no que ele poderia ser famoso e tal, comecei a ter algumas ideias. Eu cheguei na conclusão que eu queria que o navio fosse reconhecido pela famosa caveira barbuda que estava ali na proa do navio. Além disso, eu também queria que, na parte mais visual, eu queria que fosse um navio que tivesse formas bem orgânicas, né? Então eu procurei colocar bastante curva, na intenção que o barco tivesse uma fluidez nas shapes, né? E eu procurei contrastar isso com triângulos. No meio do processo eu fui vendo algumas coisas que podiam mudar e tal, fui tendo algumas ideias, e vi que na parte frontal do barco, ali na proa, podia ter alguma forma que lembrasse um tubarão-espada, para deixar o barco um pouco mais agressivo, relacionar ele um pouco mais com o mar, com os animais. Mas por que eu gosto de começar com um nome, né? Porque tudo eu dou um nome. Eu sinto que você dá nome para as coisas faz seu cérebro automaticamente criar relações. Quantas ideias você consegue, por exemplo, quando eu falo a cadeira mágica? Por exemplo, eu já consigo pensar em cadeira, né, óbvio, mas isso, cadeira que me lembra? Me lembra assento, me lembra sofá, me lembra poltrona, me lembram objetos do quê? De sentar. Coisas mágicas, me lembra bruxos, né, bruxos me lembram, sei lá, me lembra livro, varinha mágica, velhice, me lembra poção, a poção, sei lá, tem mistura, aí já me faz pensar em rato, aranha, barata, lagarto, borboleta, sabe, tipo, eu vou criando relações entre os assuntos que eu tenho. E esse processo de fazer essas relações vai me trazendo mais ideias, entendeu? É um processo que faz eu viajar nas ideias, né? Faz eu expandir um pouco mais meus horizontes quando eu tô criando. Eu funciono muito bem nesse esquema de quebrar galho, sabe? Tipo, eu vou quebrando galho por galho, aí depois eu junto, né? Eu junto tudo que eu quebrei e acendo uma fogueira. Outra coisa que eu penso é sobre a sensação de direção. É muito abrangente, por exemplo, eu dizer faça um acento. Porém, se eu afunilar só um pouquinho, dizendo, sei lá, acentos doces, já me abre uma porta para algum lugar específico que antes eu não tinha. Aí, então, eu posso começar a destrinchar o assunto, né? Eu posso começar a quebrar ele em partes, exatamente como se fosse o corpo humano, né? E assim vai ficar mais fácil de eu absorver cada elemento e entender cada detalhe que eu tô colocando. Vou voltar pro barco. Nesse exemplo do barco, por exemplo, eu pensei em separar o banco em 4 partes, que foi o mastro, a proa, o casco e a popa. Esses 4 itens desenhados já me mostram que é um navio. E era disso que eu precisava, né? Depois eu vou começar a funilar mais, né? Vou ver onde estão a janela, os canhões, a âncora, enfim, a entrada do próprio navio. Mas inicialmente, a intenção é procurar coisas que me façam ter relações visuais que me dão certeza de quando eu olhar aquilo ali e para aquela imagem, a primeira coisa que eu pensava é que tem que ser um navio, entendeu? Então uma dica que eu dou para você conseguir ver isso, conseguir ver essas shapes, é olhar para as grandes massas do seu objeto. As maiores partes são as que contam mais sobre o objeto, né? É as que integram mais na silhueta e as que fazem você ter uma leitura mais rápida das coisas. Então na hora de pegar as referências, que é um papo que eu já vou ter com vocês, na hora de pegar essas referências, procure essas grandes massas, né? E também o que eu gosto de fazer é procurar coisas simplificadas, né? Algumas, obviamente, eu até pego pelo shape, porém, eu gosto de ver como que outras pessoas tratam o mesmo assunto, né? E quais elementos que elas usam para transmitir as ideias que elas estavam precisando ali. Por exemplo, no exemplo do navio aí, no exemplo do barco, teve aquele barquinho pequeno ali, com os piratinhas e tal, que, assim, por mais simples que ele seja, a ideia foi passada com muita clareza, sabe? E antes de eu começar a colocar a mão na massa e fazer o meu próprio navio, eu sempre sinto a necessidade, não só meu navio, mas como qualquer coisa, eu sempre sinto a necessidade real de entender a importância das coisas, né? O ver de outras pessoas, o que é importante para as outras pessoas. E eu vou fazendo anotações, né? Eu vou deixando tudo anotado, vou colhendo referências, porque isso vai me fazer ganhar muito tempo lá na frente, né? O tempo que eu gasto agora, que é um tempo ganho de produção, né? Tipo, quando você tá... Um exemplo disso é quando você está produzindo, você tem que ficar parando no processo várias vezes
para achar uma referência que você não procurou, ou um assunto que você não foi atrás. Então eu tento fazer toda essa parte antes, todo esse entendimento antes, para quando eu sentar para desenhar, sentar para fazer o design, eu só pensar no design, sabe? Eu só pensar em como que eu posso deixar aquilo que eu já conheço muito mais interessante, né? É por isso que eu me dou liberdade para entender as formas do objeto, né? Porque eu entender as formas me faz ter a disponibilidade de brincar com elas posteriormente, né? E é por isso que eu gosto de separar os objetos em partes. Porque, tipo, com eles em mente, com o entendimento deles em mente, fica mais fácil mexer com o design. Sem perder a essência do objeto, sem perder a essência do que é cada objeto. A importância de uma boa silhueta, como já foi falado na palestra do Pequim em 2016, obviamente ela volta a ser aplicada aqui. Porque além de uma boa silhueta externa, eu gostaria também de falar um pouco sobre as silhuetas internas. É importante elas serem bem legíveis. Vendo o trabalho de grandes artistas como Karl Lofitz, o Paul Felix, o Armand Serrano, o próprio Matthias Lercher, eles têm designs, eles têm desenhos que você consegue ter uma leitura bem clara do que é cada objeto importante na cena. Cada coisa que eles querem mostrar é muito bem descrito, né? Exemplificando o que eu estou dizendo, olha essas imagens do Corey e olha como que ele trata cada objeto como algo em particular, sabe? Você consegue ter a leitura de cada um. Por exemplo, você pega um objeto e cada objeto, dentro dele, você consegue ter a leitura de cada objeto, entendeu? Nada fica subentendido, fica com uma dúvida do que é. E isso pra mim é a essência de um bom design, assim. Porque você não deixa nada com dúvida, sabe? Porque você tem que lembrar que isso vai ser modelado, vai passar para mão de um artista que vai colocar isso no ambiente 3D, ele vai modelar, ele precisa entender as coisas que estão descritas no seu desenho. Os modeladores, eles vão ter muito menos problemas em transformar aquilo num asset se você conseguir deixar tudo bem entendido, assim, né? Justamente porque todos os detalhes vão estar ali e vai ser fácil de entender. Fora isso que é também uma questão de você dar valor para cada parte, né, do desenho, tratar cada parte do desenho com todo o carinho possível. A galera fala que, tipo, todo mundo fala, na verdade, que detalhe não é tudo e tal, mas assim, cara, detalhe é muito importante. Entender, na verdade, que tudo no desenho é importante é um grande passo para você começar a desenhar com um pouco mais de calma as suas coisas, né? Porque eu sinto que às vezes a gente corre muito com o desenho, a gente fica tão apressado para terminar, que vai só passando as coisas assim, a gente vai deixando um monte de coisa para trás, em vez de voltar no processo, entender mais o que você tá fazendo, fazer as coisas com mais calma, fazer as coisas com mais carinho. Isso vai deixar a sua obra no final com um valor não só visual, mas um valor intelectual da imagem muito maior. Porque se você parar para ver as coisas, parar para pensar nas coisas, elas vão ter vai ser aparente, na verdade, que você pesquisou, né? Não é só um pano, por exemplo. Eu vou dar um exemplo eu já vi casos, por exemplo, que o cara vai fazer uma barraca indiana, só que ele não usa shapes da Índia, ele não vai atrás de uma pesquisa para ver o que tem nas barracas indianas, o que as pessoas vendem, como que são as texturas. Cada país, cada cultura tem essa coisa em específico, né? E esse é o desenhar com calma, é você entender o valor dessas coisas e você fazer isso com calma. Você realmente ir atrás do assunto que você está fazendo. Você agregar valor no que você está fazendo. Não só visual, mas como eu disse, intelectual, né? Um valor realmente de pesquisa, porque pesquisa é muito importante nesses momentos. E quando a gente fala de pesquisa, já dando gancho, a gente fala sobre referência, né? E como que eu trato referência além dessa coisa, sei lá, além de procurar coisa funcional, né? Ou uma coisa bonita? Eu também procuro imagens que me passam um sentimento, né? Por isso que eu gosto de pegar arte, por exemplo, de artistas que eu admiro. Por mais que essas artes elas não tenham nenhuma relação com o meu desenho, né? Ainda assim elas me passam um sentimento. Seja pela cor, seja pelas formas, ou pelo contexto do desenho. Eu vejo que pegar referências tem toda essa parte técnica, né, de importância, não desmerecendo, como eu disse antes, tudo é importante. Então tem toda essa parte, né, de funcional mesmo, de pesquisar o assunto, entender o assunto, pra você não fazer merda, tá ligado? Você não colocar uma shape chinesa no mundo indiano, tipo, não vai funcionar. As coisas têm que fazer sentido.
Então você, além dessa parte, né, totalmente racional da pesquisa, eu também vejo referências como algo que vai te inspirar, algo que vai te motivar a fazer o produto final, sabe? Algo que vai te clarear a mente quando você estiver desenhando. Claro que, assim, também não fica preso, sabe? Foi o que eu disse antes sobre fazer as relações, sabe? Por exemplo, quando você pensa em China, você começa a fazer várias relações, tanto com comida quanto com a cultura de religiosa da China, com as shapes chinesas. Então, entre outros exemplos que eu poderia dar aqui, então você começa, por exemplo, você vai fazer uma barraca, você para de pesquisar só barraca, por exemplo. Vai pesquisar outras coisas que você pode colocar na sua barraca, sabe? O que tem na China? Essa é uma pergunta interessante. O que tem na China de legal? Quais são as coisas mais legais da China? O que aquele povo cultiva de cultura? O que é importante para eles, né? Quais são as relações gráficas que a China tem no design da cidade? Porque assim, quando você vai para Bahia, você sabe que está na Bahia, pelo aspecto visual da cidade. Quando você vai pro Japão, você sabe que você está no Japão. Quando você vai para Nova York, você sabe que está em Nova York. Por quê? Shape language. A shape, ela fala muito para você sobre o que é que você está fazendo, né? E não é diferente com prop, não é diferente com coisas culturais, não é diferente com nada que a gente for falar. As coisas, elas passam o sentimento pelo que elas são, né? Pelo valor histórico que elas têm. E é exatamente esse tipo de coisa relevante que você vai procurar colocar no seu design. É essa parte que eu gosto da pesquisa, na verdade. É você ficar procurando meios de sair da caixa, procurando meios de inovar, procurar meios de agregar coisas no seu trabalho que vão além do que simplesmente, por exemplo, fazer uma barraca. Do que é essa barraca, entendeu? Essa é a pergunta, essa é a essência do que você está fazendo. Não é simplesmente, como eu disse lá atrás, não é simplesmente fazer um desenho bonito. É você passar uma história, por mínima que ela seja. Mas você sair do nada, né? Você sair de estou fazendo uma barraca de qualquer coisa, já é um grande passo para um bom design. Bom, vamos falar um pouquinho sobre aspectos técnicos meus, assim, né? Porque eu sou um cara muito técnico com o que eu vou fazer. Como vocês podem perceber, mesmo para essa parte mais de sentimento, eu busco uma lógica para mim conseguir esses sentimentos. Assim, é uma coisa minha, na verdade. Tem pessoas que vão buscar de outras formas, né? Eu tô só sugerindo alguns métodos que eu uso. Mas, só repetindo mesmo, esses são meus pontos de vista sobre o assunto, cara. Tem pessoas que trabalham totalmente diferente de mim que também funciona. Não leve nada como regra, leve como algo a mais. Uma coisa que eu tenho pra minha vida, assim, é sempre que eu tô numa discussão, eu tento pensar que, tipo, nenhuma das duas pessoas precisa necessariamente estar certa, sabe? Cada um pode ter seu ponto de vista e ter a sua realidade, a sua verdade. E a minha verdade não deixa de ser verdade só porque, sei lá, pra você não é verdade, entendeu? Eu acho que as verdades, elas podem coexistir no mundo, né? Isso não me torna melhor ou pior do que você e vice-versa. Acho que só me torna um pouco mais tolerante para as coisas que eu vejo, sabe? Por exemplo, eu vejo vários processos artísticos que eu não gosto, ou que eu não usaria, ou que eu não concordo, ou mesmo que, ou pelo oposto, ou eu usaria ou eu concordo, que não pelo fato deles existirem, ou por eu concordar, que eu vou parar de usar o meu método, ou que eu vou deixar de usar o meu método, entendeu? Quanto mais aberto você for, mais você dá a oportunidade de absorver coisas, entendeu? Mas, falando aqui um pouco sobre props, né, e set design, né, set design que é essa vista também de cima, mostrando o espaço geográfico das coisas, é comum também nesse tipo de trabalho a vista ser um pouco mais isométrica, né, porque você também dá disponibilidade do espectador ver o cenário e os objetos desse cenário com a disposição dos elementos, né, como se fosse um mapa de RPG, sabe, você está vendo tudo de cima, então você tem realmente a noção de onde as coisas estão geograficamente falando. E essa posição geográfica, ela conta muito história também, cara. Isso também é muito relevante. Eu gosto de dar um exemplo quando eu falo desse assunto, que é o seguinte: imagina que a gente tem um personagem que é um grande vencedor de títulos, assim, né? Ele tem muitas medalhas, é um personagem muito vitorioso. A primeira situação é onde esse personagem ele vai exibir todos os seus títulos, né? Quando você chegar na casa dele, ele vai mostrar que ele é o rei da banana de prata, maluco. Vai estar tudo na casa dele, assim, tá ligado? Vai ter, tipo, todas as medalhas na parede, todos os troféus aparecendo.
Essa é a perspectiva desse personagem. E essa é a primeira impressão que você tem quando você chega na casa dele. Mas se a gente colocar em outro contexto, é um personagem que também é um vitorioso, ele é cheio de medalhas, porém esse personagem ele não sente a necessidade de mostrar as coisas que ele ganha. Então ele guarda tudo nas gavetas, nos armários, ele não importa de deixar as coisas à mostra. Olha que legal, eu consegui criar duas personalidades de personagem, só mostrando o que eles fazem com as vitórias, né? Com os objetos que eles têm em casa. Só mostrando, por exemplo, se fosse a casa dele, só essa diferença visual de um personagem mostrar as coisas e outro personagem não mostrar, já me conta muito sobre o personagem. Enfim, quando a ideia de sair do óbvio, né? Quando a gente pensa em sair do óbvio, a ideia de sair do óbvio, ela se aplica bastante aqui. Porque contraste é a palavra-chave quando a gente fala de design. E se a gente tentar dispor os elementos com equilíbrio na cena, e com um certo nível de contraste, como nesse exemplo de ter um personagem, por exemplo, que esconde todas as medalhas e o outro que mostra todas as medalhas, já faz seu espectador ele ter muito mais direção, ele ter muito mais entendimento de quando ele olha para sua imagem, já passa para ele um sentimento que você quer dar. Mas enfim, saindo, né, desse exemplo que eu tô dando e entrando para um desenho real, de novo eu trouxe mais coisas de Cory Lofts por aqui. Olha só como que o Cory tratou esse espaço que o personagem tá. E como que você consegue ver quem é esse personagem só pelo ambiente que ele tá cercado, né? Primeiro que a gente tem uma porta trancada com uma cadeira, né? Duas. Uma que ele não quer ser incomodado. E outra que provavelmente ele não é o dono desse lugar, né, cara? Porque se ele fosse, ele teria a chave, né? Outra coisa, o ambiente tá todinho bagunçado também. Só que, mesmo tendo o cachorro, né, nessa cena, algo me diz que a bagunça não foi feita pelo cachorro e sim pelo dono. Porque você vê que tem prato jogado, tem as coisas todas jogadas ao redor, mas tem coisas mais jogadas ao redor do dono do que do cachorro. Isso já me passa um sentimento de, cara, será que foi mesmo o cachorro que bagunçou? Já não fica tão óbvio se foi o cachorro ou não, entendeu? Olha que legal. E outra que o cara também tá descansando, já mostrou que ele comeu bastante. Claro, eu não sei se é exatamente isso. São só as interpretações que eu tô tendo ao olhar pra essa imagem, né? E elas podem ser vistas, sei lá, de N formas também. Só que olha o ponto-chave dessa conversa. Que essa imagem já fez eu e você imaginar algo além do que a gente tá olhando. A gente já foi tentar criar uma história por trás de por que tá bagunçado, por que tem a cadeira ali, enfim, por que o cachorro tá ali com esse cara, quem é esse cara. Esse é o ponto-chave de um bom set design, né? Esse que é um bom contar de histórias, né? Esse que é o X da questão. Porque assim, ele tá contando histórias, ele tá dizendo pra gente coisas sem perder tempo de tela. Ele pode estar contando uma história totalmente diferente nessa cena, né, com um contexto totalmente diferente, não no sentido visual, mas assim, o personagem pode estar fazendo qualquer outra coisa, que ainda assim, eu vou ter esses pensamentos de quem é esse personagem, por que a casa tá bagunçada, e ele dá as explicações do porquê essa casa tá bagunçada dentro da própria imagem. Isso é alimentar a imagem, sabe, com coisas. De novo, sem tirar o tempo de tela, né? É você contar histórias dentro da história. Eu gosto muito dessa página do Matthias Ledger, onde ele fala um pouco sobre disposição de elementos e como que ele usa isso para guiar os olhos. Olha como que as dicas são muito massas, assim. Que elas dizem algo que é muito importante, que é não coloque seus objetos em qualquer lugar. Procure um interesse e um ritmo que ajudem sua composição. Então, mas saindo um pouco desse aspecto de história, olha como que você compor a sua imagem de uma forma que os objetos guiem os olhos para onde você quer interesse é muito importante. Porque agora não só no aspecto de história está funcionando, mas também um aspecto de composição, algo de interesse visual. Então agora você, além de ter uma história, você vai pensar em como você vai dispor essas coisas de uma forma que você conte a sua história e ainda assim gere uma imagem interessante ao olhar. Porque não necessariamente porque você tem uma história, você já deixou essa imagem visualmente interessante. Tem duas coisas, você consegue muito bem separar algo que é visualmente bonito de algo que é visualmente bem contado. Alguma coisa bonita não necessariamente conta uma boa história e vice-versa. Não necessariamente uma boa história tem um visual bom. E é isso que eu gostaria de ressaltar, na verdade, aqui. Tudo que você toma decisão gira em torno do seu foco, né? E o seu foco é a sua composição.
E é por isso que esses elementos dispostos num ritmo te ajudam a achar o foco, né? Então, se você tiver um foco na sua composição, fica muito mais fácil de você achar o ritmo, porque você sabe para onde você quer ir, né? E é legal que a imagem ela fala mais. Ele diz, por exemplo, que você não precisa manter isso, sei lá, 100%. Porém, é importante você manter em mente e fazer isso funcionar. Eu acredito que essa dica é realmente muito especial, cara. Porque eu vejo uma forma de sair do automático quando você está trabalhando e realmente colocar clareza para suas decisões, sabe? Tipo, não colocar esse objeto giradinho para esse lado aqui porque todos os objetos não estão girados, mas sim colocar esse objeto girado porque ele vai ajudar a guiar o olho. Então você tomando uma decisão em prol de algo funcional, né? Percebe como as coisas elas são bem racionais quando a gente está conversando sobre? É algo que tem muito sentimento também, mas é algo que é muito pensado, velho. Essa é a importância de você fazer um desenho pensado. Outra dica que ele dá é você trabalhar os elementos em uma forma 2D. Essa também é uma ótima dica, cara, porque igualado às silhuetas de personagem, silhueta de objeto tem que trabalhar tão bem no 2Dzão quanto no 3D. Você não pode perder a clareza da sua imagem, né? Você não pode perder a leitura. As coisas ainda têm a sua importância visual. A gente tem que manter isso em mente. Mas assim, enfim, eu acho que se eu for falar um pouco mais, eu vou acabar sendo meio repetitivo com o assunto. Acho que a essência do que eu queria dizer, eu já consegui, que é mantenha o foco, mantenha uma direção, procure realmente entender o que você está fazendo, realmente contar uma história que seja coerente, né? Então tome decisões coerentes e tenha em mente que as suas decisões elas fazem parte de um contexto, né? Elas têm que obedecer esse contexto e o contexto também tem que obedecer a sua história. Porque senão, no fim das contas, você vai acabar fazendo um desenho só por fazer, né? Fazer uma série de desenhos assim e nunca realmente pensar de uma forma funcional, que é a maneira que um artista de desenvolvimento visual deve pensar, que é o entendimento sobre a importância da história no visual e a funcionalidade disso com todo o resto, que vai fazer você crescer, vai fazer você não só desenhar, mas pensar. Desenhar é muito pensar. Então é isso, gente. Acho que foco em entender, foco em pensar, foco em entender,
né? Foco em fazer as coisas com calma, que, véi, todo mundo chega lá, tá ligado? Todos nós chegamos lá. Mas enfim, depois de tudo isso, você deve estar se perguntando, velho, onde que eu trabalho, né? Com esse tipo de coisa, porque é um trabalho que você, como você tá vendo, demanda muito trabalho, né? Demanda um tempo de pesquisa, demanda um estudo e, enfim, onde você pode trabalhar? Você pode trabalhar por empresas de videogame, né? Por série de TV, filme. Onde for preciso alguém para desenhar um cenário, vão precisar de pessoas para desenhar os próprios desse cenário. Vão precisar de pessoas para desenhar o set design. Dependendo do estúdio, você que vai fazer tudo, né? Ou, sei lá, você pode também fazer uma parte específica. Eu não posso ditar regras aqui e falar que, não, foca em props, que você vai fazer props na sua vida. Ou foca em set design, que você vai fazer set design. Primeiro, foca em alguma coisa que você quer fazer. Se você se diverte mais fazendo set design, provavelmente você vai gostar muito de fazer props, né? O interessante dessa área de cenário e de props é que elas andam juntas coerentemente, assim, uma depende da outra de certa forma. Então provavelmente você gosta de mexer com as duas. E é interessante você ver que mesmo em live action, por exemplo, como tá olhando ali o exemplo de Dr. House e o Homem-Aranha, veja como que o ambiente conta muita história também, né? Principalmente no exemplo ali do House. Olha como que a história é contada com clareza, né? Se você já assistiu House, você sabe que ele gosta muito de usar essa bolinha pra pensar e tal. Então, olha como que isso já deixa a imagem mais rica, né? Como que você já conta mais história. Então, eu tô falando isso porque pra você ver que essas coisas não são só pra animação. São ferramentas de contar história que você usa em todo canto. É muito legal ver esse tipo de coisa. Fora que, assim, sem dúvida vai deixar o seu trabalho muito mais rico, né? Mas, enfim, pessoal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado alguém. Espero que eu tenha clareado suas ideias sobre o assunto. É isso, gente. Um grande abraço pra vocês. Obrigado de novo a todo mundo que me ajudou. Obrigado, Henrique, pelo convite. Galera, a última mensagem que eu quero deixar aqui, na verdade, é: divirtam-se. Não se esqueçam, vocês têm que se divertir fazendo isso. Se não for divertido, é porque ou você está fazendo alguma coisa errada, ou porque você não achou algo que te divirta. Não se esqueça, você está desenhando porque é divertido, não só por trabalho. Beleza? Um grande abraço para vocês e foco no desenho.